Glória a Deus, boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Muito bom estar novamente aqui com vocês, nesse dia, nesse sábado maravilhoso. Hoje nós temos uma palavrinha aqui, muito conhecida e bem rápida, tá bom? Você pode ir abrindo a tua Bíblia aí, no livro de Gênesis, muito conhecido, Gênesis, o capítulo 5, do versículo 24, amém? Somente o versículo 24 de Gênesis. Depois nós vamos para Hebreus 11, versículo 5. Gênesis 5, 24, a palavra de Deus diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Coloca para a gente aqui, Hebreus 11, 5, por favor. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Amém? Meu Deus e meu Pai, diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua bondade, da Tua misericórdia, estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração para que Tu possa manifestar em nós a Tua palavra. Que nós possamos, Pai, adquirir de Ti sabedoria e entendimento, para que nós possamos, ó Deus, manifestar a Tua presença nesse lugar. Usa-nos, Senhor, com todo o poder, Teu entendimento e sabedoria. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome assento, meu irmão, por favor, e fique atento à palavra de Deus. Você percebeu aqui que nós lemos duas passagens praticamente iguais, né? Uma teve com uns detalhes maior, que já é no Novo Testamento. Porém, no livro de Hebreus, tem uma palavra, uma simples palavra, que ela foi acrescentada aqui, que é uma palavra de destaque, podemos dizer que é a palavra fé. Então o escritor aqui, que até então desconhecido no livro de Hebreus, usou essa palavra, por quê? Já no Novo Testamento, nós possamos ver que essa palavra fé, ela é muito mais usada, ela nos dá um toque muito especial, porque no Novo Testamento, a gente tem um outro ser, podemos dizer assim, chamado Espírito Santo, ele que nos conduz. E para a gente conviver e viver com o Espírito Santo, nós precisamos ter a fé. A gente viu que esse homem aqui, essa expressão andar com Deus, ela denota de uma relação muito próxima. Pouca gente na Bíblia tinha esse relacionamento com Deus. Enoque, ele se destacou em muito, porque ele, daquela geração, como a palavra de Deus diz, que ele era o sétimo depois do primeiro homem da Bíblia, chamado Adão, ele foi uma linhagem que deu essa continuidade. E a Bíblia, ela faz questão de citar um por um. A gente vê que esse homem, em termos de idade, de vida aqui na terra, ele não viveu muito. A Bíblia fala pouco sobre ele, mas relata que aos 65 anos ele teve um filho, e ele morreu com uns 350 aproximadamente, e ele viveu pouco tempo com Deus, somente 300 anos, que ele se entregou a Deus. A Bíblia ela relata que a partir do nascimento do filho dele, ele começou a conviver de uma maneira diferenciada com Deus. Ele se entregava. Talvez o relacionamento desse homem com Deus
tinha sido de uma maneira tão extraordinária que chegou ao ponto de Deus pegar e levar ele. Todos nós sabemos que o filho desse homem, o filho em destaque nele na Bíblia, foi um dos homens que mais viveu sobre a terra. Uma palavra, tem uma versão que chama o filho dele de Matusalém. E uma outra versão fala que é Metussalá. Metusselá. Isso não interfere em nada na nossa crença em relação ao que nós cremos e confiamos em Deus. Independente do nome do filho dele, mas nós sabemos que ele teve uma vida muito longa. O filho de Enoque. E após o nascimento de Metusalém, ele foi muito diferenciado, porque a Bíblia fala também que ele teve filhos e filhas. Porém, nós não sabemos se foi depois de Matusalém ou se foi antes. Mas dá para entender mais ou menos que com a idade que a Bíblia fala que ele teve o primeiro filho, ele era muito novo. Então é possível que os outros filhos dele nasceram depois, foi nascendo com o tempo. Mas para nós entendermos melhor o que há de tão interessante nisso tudo, é que a Bíblia não destaca os outros filhos dele. Não destaca nomes, não destaca como que eles viveram, mas era importante analisar, era importante a Bíblia salientar que Matusalém fazia parte da árvore genealógica. Por isso que ele se destacou, tanto na idade, e se destacou também como ele era um homem especial de Deus. A gente percebe que aqueles homens, eles tinham uma fé muito grande. A fé daqueles homens, ele podia ser medida de uma maneira diferenciada de hoje. Hoje nós temos referências para a gente crer e confiar em Deus. Diversos meios de comunicações, muitos pregadores que tem por aí. O Espírito Santo hoje que mora no teu coração, já é um motivo a mais da gente confiar. Agora, e Enoque? O que esse homem tinha de diferente para ter essa fé extraordinária com Deus? Essa confiança com Deus? Porque ele viveu em um tempo onde as referências eram, podemos dizer, poucas. Ele cria muito em Deus, por algumas revelações que Deus fazia, ele sabia que existia um Deus, mas, porém, e aquela presença que ele precisava chegar a Deus. Talvez ele não tinha muitos motivos, mesmo porque naquela época não se falava em inferno, não se falava em céu, não se falava no inimigo, no diabo, e olha que essas coisas já existiam, mas não é citado no Velho Testamento. Mas esse homem teve uma comunhão tão grande, tão extraordinária com Deus, que a Bíblia fala que ele andou com Deus de uma maneira tão especial que Deus falou: vem morar comigo. Ele era jovem, né, quando ele foi morar com Deus, 360 anos, e isso nos dá um entendimento, nos dá uma certeza, que pela fé, para ir morar com Deus, precisa que caminha com Deus, que anda com Deus. E a Bíblia nos relata em algumas situações, onde Jesus, lá no livro de Mateus, ele fala de algumas situações, de algumas pessoas que ele não vai conhecer. Pessoas que já trabalharam, que fizeram dentro da igreja, que já pregaram, pessoas que expulsaram demônios, que a gente pode fazer uma análise assim: será que esse verdadeiro é um homem de Deus? E Jesus vai falar assim: eu não te conheço. Esse não andou com Jesus, esse
não andou com Deus. E a palavra, ela nos garante de uma maneira tão especial que esse homem andou com Deus, tão forte, que verdadeiramente nós possamos fazer uma comparação conosco. Aquela comparação, será que eu estou andando com Deus? Será que Deus está agradando pelos meus trabalhos dentro da igreja, fora da igreja, da maneira que eu prego, da maneira que eu trabalho, da maneira que eu canto aqui, da maneira que eu estou recepcionista ali, que eu lavo a igreja? E nós precisamos estar muito atento que entre trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus e andar com Deus pode ter uma certa diferença. É lógico que talvez nós hoje na nossa vida, se nós formos passar pela mesma situação de Enoque, nós podemos dizer assim, Senhor, eu quero andar contigo, mas eu não quero ir logo morar contigo, porque eu sei que tu tem coisas boas para mim aqui na terra. Tu tem uma promessa que eu vou viver aqui. Eu vou comer ainda o melhor que existe nessa terra. Morar com Deus, andar com Deus e ser arrebatado, talvez nem todos nós gostaríamos de ser hoje, a menos que houvesse aquele arrebatamento completo, né? Porque nós sabemos que quem vai ficar vai ter um sofrimento muito grande. Mas nós queremos andar com Deus, nós queremos sentir a presença de Deus, nós precisamos compreender que diante de estar na igreja, assim como nós estamos hoje, nós precisamos, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Deus está satisfeito com as minhas atitudes? Deus está satisfeito com todas as minhas palavras e edificar, exaltar o nome dEle? Como que é viver na plenitude de Deus, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus com os meus feitos? É uma coisa muito simples diante do que nós aprendemos na Bíblia. Existe uma palavrinha que ela tem um significado muito grande para nós. Essa palavra chama-se obediência. Se nós verdadeiramente obedecemos o que está escrito na palavra de Deus, obedecer os mandamentos, obedecer o padrão de vida que nós precisamos ter, nós possamos estar agradando a Deus. É nisso que nos dá a certeza e nos dá o prazer de andar com Ele, de viver com Ele. Nós precisamos ter essa, podemos dizer assim, essa certeza. Agora, aí eu posso, ou você também, podemos dizer, Senhor, eu estou fazendo tudo certo? Está te agradando a minha vida, na tua obra, a minha vida lá fora? E cada um vai ter uma resposta diferenciada. Você não pode falar por mim, eu não posso falar com você. Para a gente ter certeza que as nossas atitudes, ela está agradando a Deus, aí nós temos que andar com Deus para saber. Viver intensamente na presença dEle, andar lado a lado com Ele. Então, esta resposta que nós temos hoje, ela é uma resposta silenciosa. Podemos dizer, não sabemos. Mas nós podemos nos basear nos mandamentos da palavra de Deus. Obedecer e ter fé. Obedecer, ter fé e crer. Obedecer, ter fé e crer e aceitar os mandamentos que o Espírito Santo faz conosco. Nós possamos ser analisados a fundo, que Deus conhece os nossos corações, Ele edifica os nossos corações. Ele coloca no coração de cada um de nós
o prazer de viver. O livro de Jeremias, ele nos fala que o nosso coração precisa estar alegre para que Deus possa habitar nele. Nós temos que nos preparar para isso. O coração alegre, ele é morada de Deus. Ele é morada do Espírito Santo. O coração alegre, ele é que nos edifica a entrar na presença de Deus. Então, nós que somos cristãos, nós que somos o povo de Deus, nós sabemos que algumas coisas nós não podemos entrar no nosso coração. É necessário que nós podemos tirar a ira que existe dentro dos nossos corações. Nós tirarmos a inveja, porque dentro desse espaço, o Espírito Santo vai ter dificuldade de continuar trabalhando. Nosso coração precisa ser limpo. A palavra de Deus diz que nós fomos transformados. Nós tínhamos um coração de pedra, e Ele pegou e colocou um coração de carne, um coração transformado, um coração, podemos dizer, amolecido, aquele coração que é capaz de, ao mesmo tempo que está irado, ele se renovar para agradar a Deus. Nós sabemos que a nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos saber que Deus vai trabalhar conosco, vai habitar em nós, diante de uma necessidade que nós temos, de amolecer o coração, de abrir a porta. Nós precisamos estar atento para o que Deus fala conosco, da maneira que Ele nos usa, para que nós possamos alegrar Ele, para que nós possamos dar fruto, nós possamos dar resultado, que nós possamos nos achegar, e o Teu Espírito ficará à vontade. Teu Espírito Santo na nossa vida, nos alegrando, nos fortalecendo, nos dando prazer em servir a Deus. Isso nos garante que estamos andando com Deus. Amém? Esse homem que nós estamos falando aqui, de Enoque, a história conta pouco dele. A gente não sabe se esse homem era um pregador, se esse homem era um profeta, o que esse homem fazia, pouco nós sabemos. Segundo os relatos de livros históricos judaicos, fala muito sobre ele, sobre Enoque. Mas nós não seguimos livros judaicos, nós seguimos a Bíblia, porque nós somos cristãos. Mas nós não podemos duvidar, porque esse homem tem uma história, e nós somos curiosos para entender essa história. Nós temos uma outra história parecida com Enoque, e você conhece, que é a história de Elias. Só que Elias tem uma história longa. A Bíblia relata muitos feitos de Elias. Era um homem puro, era um grande homem, falava com Deus, ele era um canal de bênção de Deus para os reis, ele era um canal de bênção de Deus para os profetas do mal. Você conhece a vida de Elias. E Elias passou por uma situação parecida da de Enoque. Só que o Elias tem uma história. As pessoas presenciaram todo o translado de Elias. As pessoas viram o que aconteceu com Elias. Elias é uma história contada, que outras pessoas presenciaram. Tanto é que Elias deixou uma outra pessoa no lugar dele. Até mesmo o profeta que veio após Elias, o Eliseu, ele sabia de toda a história. Ele também já era um homem de Deus. E Deus já tinha preparado o Eliseu para dar continuidade àquele trabalho extraordinário. Então Elias viveu um tempo diferente, muito lá na frente. E Elias, com a tua sabedoria e a sua intimidade com Deus, foi um profeta que falou sobre a vinda de Jesus. Aquele Jesus
que nós aceitamos, aquele Jesus que mudou a nossa história, já foi continuidade da profecia de um grande profeta. A Bíblia exalta Elias de uma maneira tão extraordinária. A Bíblia nos conta relatos maravilhosos de Elias, mas nós não poderíamos, né, nem questionar, porque ele que foi o profeta, né, que há muito tempo atrás já falou sobre a vinda do grande e extraordinário Jesus, que é aquele que nós servimos. Queridos, para fazer uma explicação sobre esse andar com Deus, é necessário que nós devemos praticar os ensinamentos divinos e ter um coração que verdadeiramente se alinha com a vontade do Pai para nós sermos salvos. A Bíblia, ela é muito clara. Ela nos ensina direitinho como que nós devemos fazer, como que é o beabá da história, como que é o ABC da história. Está nesse livro. Medita nela de dia e de noite. Ela é que nos dá a esperança. É aqui que nós nos alimentamos, é na palavra de Deus. Estar na igreja é maravilhoso. É extraordinário viver dentro da igreja. É extraordinária a comunhão com os irmãos. É maravilhoso vir aqui louvar e adorar. É maravilhoso estar aqui, porque dentro da igreja, podemos dizer que é um local onde nós recebemos os maiores ensinamentos. É aqui que o nosso coração se abre e manifesta através de um louvor. É aqui que os nossos ouvidos também se abrem para que nós possamos nos atualizar diante da palavra de Deus. A Bíblia, ela é muito grande, ela é complexa, mas a cada dia Deus traz uma porção diferenciada para nós e uma porção nova, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Você conhece disso. Outro dia, e faz pouco tempo, o pastor, nosso pastor, ele pregou aqui sobre essa passagem. É lógico que a gente vai ver, nós não vamos fazer comparação, né? Como Deus usa ele e Deus usa uma outra pessoa, um pregador. Eu não sou pregador, não sou pastor, né? Nós estamos aqui ainda naquela condição de fazer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. O pastor usa as suas palavras diferenciadas, né? Ele tem podemos dizer, uma capacidade muito maior de transmitir o que está escrito. Porém, a gente percebe assim, cada pessoa que vem aqui trazer uma palavra, ainda seja do mesmo versículo, ainda que seja do mesmo capítulo, a gente percebe o manifestar de Deus de uma maneira poderosa e agradável. Tudo que é falado diante da Bíblia, ela tem uma capacidade de renovar a nossa vida, renovar o nosso coração e fazer com que nós tenhamos e conseguimos ter mais amor para com Deus, nos aproximar dele. É um alimento diferente a cada dia. Da mesma maneira que Deus mandava aqueles alimentos diferenciados para o povo lá no deserto, quando Moisés estava, né? A cada dia a palavra dele se renova, vai se renovando. Cada dia que eu ouço aqui o mesmo louvor, e eu participo e cantar também, ele é um dia diferente, é uma emoção diferente. Cada dia a mensagem que é através do louvor, a letra, aquilo que nós chamamos de letra do louvor, parece que Deus abre a minha mente e ele fala assim: você não tinha pensado dessa maneira ainda, como que você está cantando. Hoje, nós precisamos entender que existe várias maneiras de cantar, né? De proferir as nossas manifestações, que tem dia que sai realmente do coração, que nós falamos como se Deus estivesse aqui e nós estaremos falando diretamente com Ele. Cada louvor, ele é maravilhoso.
a gente vê que o Espírito Santo vem e enche esse lugar de poder. Enche esse lugar com a tua grandeza extraordinária. Quando ele usa os músicos, né, a gente percebe que é uma coisa diferente. A gente nunca enjoa de louvor. Você já reparou? Cada dia parece que quanto mais se canta um louvor, mais a gente gosta dele. Cada dia que a gente compreende a letra, que a gente consegue acompanhar sem olhar no telão, parece que ele tem um sabor diferenciado. É aquela coisa assim que parece que ele te agrada de uma maneira tão extraordinária, que você fala, Senhor, olha como eu estou falando contigo. O louvor é isso, é você falar com Deus, é você manifestar o que o teu coração está cheio para com Deus. Por isso que depois do louvor, aí Deus fala, eu quero falar contigo agora, te aquieta, você já falou maravilhoso, eu quero falar contigo de coisas maravilhosas que aconteceu lá atrás, que talvez você nem lembra. E eu quero falar com você de coisas atuais, eu quero falar contigo de coisas futuras, porque eu tenho uma promessa para cada um que está aqui. É nisso que nos compreende, é isso que nos dá força, é isso que nos exalta, nos dá coragem a cada dia de estar, cada momento, andando com Ele, sentindo a presença de Deus. E nós estamos convictos, irmãos, que nós estamos no caminho certo. Convictos. Eu não sei se eu ou você temos que melhorar um pouco mais, mas nós estamos no caminho exato, fazendo as coisas certas. E eu preciso aprender que eu preciso melhorar, que essa caminhada com Deus, que é o nosso ponto final da nossa vida. Andar com Ele, porque Jesus foi muito claro conosco. Ele fala, eu sou o caminho. Então, a mesma coisa, da mesma maneira que Enoque andava com Deus, e ele levou, Jesus está falando com nós. Quando nós escolhemos andar com Jesus, Jesus falou, você está no caminho certo, porque eu sou o caminho. Você escolheu a pessoa certa, e eu vou te ensinar, eu vou te doutrinar, eu vou pedir para o Espírito Santo colocar sempre você no caminho correto. O Espírito Santo, ele é o revelador do teu coração. O Espírito Santo é aquele que vai acender uma luz e vai te falar, você precisa mudar aqui, você precisa melhorar aqui. Ele vai nos conduzindo a cada dia. Isso, Jesus fala, depois do caminho, eu também sou a verdade. Você precisa, por esse caminho, porque é o caminho verdadeiro, porque eu sou aquele que não te engana, eu sou aquele que tem o melhor para você, eu sou aquele especial, eu vou preparar um lugar. Cada vez que você anda comigo e você esteja nesse caminho, e esse caminho é verdadeiro, eu tenho uma promessa, mais uma lá na frente para você, que é a vida eterna, aquela vida que nós precisamos ter, que nós precisamos entender. A vida eterna, ela é muito significativa para nós, porque nós vamos passar aqui um tempo, podemos dizer, pequeno, em termos da eternidade. Você viu que a Bíblia nos relata que onde nós lemos, pessoas vivendo 700, 800, 969, que é a idade que viveu o filho de Enoque. Enoque morreu criança, 365 anos, e aí a gente, o Enoque era criança e eu sou o quê? Eu sou um bebê ainda, porque eu estou aqui na faixa de, alguns aí, 15, 20, criança, eu já estou na faixa dos 60, estou quase chegando nos 70, aí eu falo, meu Deus, eu estou me sentindo velho, mas parece que para Deus eu sou uma criança ainda, sou um meninão, podemos dizer assim, mas o nosso tempo está próximo, irmãos. Segundo a Bíblia,
segundo as estatísticas, nós vamos viver aí 100, talvez para muitos aqui, nós não sabemos, porque a idade não vai limitar, gente morre mais novo, outros morrem mais velhos, mas a gente tem essa certeza. Mas o importante de nós sabermos que um dia nós iremos partir, é sabermos que nós iremos partir, mas andando com Jesus, né? Viver com Ele. A palavra de Deus, ela é muito clara, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ela nessa mesma passagem que ele fala assim, ó, e ninguém, olha a diferença, uma palavrinha que faz uma diferença, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus poderia usar um outro termo, né? Ninguém vai ao Pai, mas ele usa um termo, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então dá para entender que aquele Deus que Enoque andou, já era Jesus. O Jesus que você anda hoje, é o próprio Deus. Olha como que as coisas são e como que as coisas encaixam. E a Bíblia fala, ninguém explica Deus, mas é justamente por isso, Jesus fala, ele é muito claro, certo? Que ninguém vai chegar a Deus, se não for por ele. Então, tem que chegar a mim, é por mim, é através de mim, que vocês vão chegar ao Pai. Que cada um de nós vamos nos achegar ao Pai, através dele. Então, Deus é o mesmo que Jesus, está na mesma concordância. Jesus é o mesmo que Deus, porque eles são um. João 10:30. Jesus, palavra de Jesus, eu e o Pai somos um. Então, o andar com Deus, antigo, no Velho Testamento, Enoque andou, Elias andou e não conheceu a morte. A mesma promessa tem hoje para nós, andar com Jesus. Também nós, muitos de nós, ou todos nós, temos grande chance de não passarmos pela morte também, de não tombarmos. Muitos de nós poderemos ser arrebatados. Não sei se é lógico que nós sermos arrebatados terá uma história para contar. Alguém vai contar uma história que em um determinado dia um povo desapareceu. Elias veio uma carruagem de fogo, separou Elias de Eliseu, a carruagem só separou, né? E veio uma nuvem, pegou ele e levou. Enoque não tem uma história como que foi isso. Enoque simplesmente desapareceu. E aí? Não existe ninguém, com exceção de quem escreveu o livro, inspirado por Deus, que conta essa história de se é verdadeiro ou não. Não existe ninguém, só mesmo o escritor. E você conhece, né, quem foi o escritor, que foi o maior legislador da história, que foi Moisés. Ele que conta essa história, que Deus revelou no coração dele. Mas nós, como cristãos, nós como observador da palavra de Deus, nós cremos nessa história, porque existe no teu coração e no meu coração uma atitude chamada fé. E é através da fé que nós acreditamos e confiamos que Deus pegou Enoque e levou. Enoque devia estar sozinho nesse momento. Ou poderia estar entre os familiares dele. Mas, e porém,
ninguém descreve nada, como que foi, da maneira que foi, se teve relâmpago, trovão, se veio uma chuva forte, nós não sabemos. Nós sabemos que Deus levou ele. Eu creio e eu confio. Eu creio porque a palavra diz. E eu creio porque existe a confirmação do Espírito Santo. E pela fé, nós acreditamos que Enoque foi. Independente se alguém relatou ou não. Se alguém presenciou ou não. Mas nós temos certeza. E nós podemos criar uma curiosidade dentro do nosso coração baseado nesse relato. É de um dia nós sabermos como que foi isso, como que foi essa história. Por isso que é nessa caminhada, é no caminhar com Deus que nós iremos um dia também ouvir as trombetas, ou ouvir um chamado de Jesus. Bem-vindo à casa do Pai. Vem, bendito do meu Pai, porque tu andou comigo, obedeceu a minha palavra, creu naquilo que eu falei e respeitou cada mandamento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé e aplaude o Senhor. Curva a tua cabeça, um momento que eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, perante os irmãos, perante cada um que está aqui. Cremos e confiamos na tua palavra, sabemos que a tua palavra é verdadeira e fiel, e a tua palavra nos garante de estarmos no caminho exato, no caminho certo, te obedecendo, Senhor. Cremos nas tuas promessas e sabemos que o nosso dia de estarmos, Senhor, de ter esse encontro contigo, Senhor, está próximo. Não sei quantos anos, não sei quanto tempo durará, mas diante das tuas promessas, está muito perto de estarmos contigo. Podemos viver, Senhor, nossa vida maravilhosamente ao teu lado, decifrando cada detalhe de que nós passamos. Nós saberemos amanhã, Senhor, os teus cuidados, Senhor, e nós temos, desde já, te agradecemos e sabemos que o teu Espírito e a tua bondade permaneça em nós. Nos fortalece, Pai, nos dê graça, nos dê força, sabedoria, para que nós possamos continuar, Senhor, alegrando ao teu coração. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir com alegria e fidelidade. Que cada um de nós possamos nos alimentar a cada dia com a tua palavra. Saber que tu é o Deus Todo-Poderoso, que nos fortalece a cada dia. Que existe em nós, Senhor, um reforço verdadeiro, espiritual que vem do alto. E o nosso prosseguir, Senhor, seja fiel e agradável. Nós não devemos nos recuar. Nós possamos nos abraçar e formar um grupo grande, amigável e fiel, e exaltar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. A palavra que Deus tinha para nós hoje é essa. Uma palavra de confiança no nome dEle. Uma palavra de agradecimento, de gratidão, por nós ter escolhido essa caminhada. Que os nossos corações estejam sempre atentos à renovação de Deus para as nossas vidas. E você seja sempre tocado, edificado e fortalecido. E a cada dia o amor de Deus permanece no teu coração. Amém. Glória a Deus.